E aí, pessoal da Cali TV, feliz demais eu tô com a repercussão que teve no último vídeo, com o debate que gerou aqui nos comentários, aqui no canal do YouTube. Então eu fico muito feliz e quando tem essa resposta positiva desse jeito, a gente se empolga para gravar mais coisas, né? Então tô aqui eu gravando um novo material, compartilhando parte dos meus conhecimentos e propondo a discussão com vocês, o debate com vocês, que eu acho que é o que faz a gente evoluir na nossa carreira, tudo que a gente tiver de desenvolvimento de performance para fazer, eu acho que a informação é muito importante. Então é isso. Esse vídeo, diferente do anterior, ele é sobre controle de bankroll, capacidade mental, performance, tudo que eu venho estudando demais nos últimos anos. Eu venho estudando muito, eu venho muito focado no estudo da mente do ser humano. Não só para a minha carreira como jogador de pôquer, mas também para os meus negócios, para o meu desenvolvimento pessoal, para a minha performance. Então eu venho fazendo muito disso, a gente vê muita coisa no mercado, né? Muita coisa bacana, muita coisa tosca, então a gente fica meio perdido, é tanta informação que você fica meio perdido. Então eu resolvi, há 2 anos e meio mais ou menos, na World Series de 2014, eu resolvi começar a estudar profundamente, não profundamente, né, porque eu sei que tem gente que estuda muito mais que eu, mas pelo menos do que eu tinha de conhecimento prévio, comecei a ter um conhecimento muito maior de neurociência, de foco, de performance, mas sempre tentando tirar o bullshit de lado, né? Tentando tirar esses papos meio motivacionais, meio de autoajuda e ir para o que realmente funcionava para minha mente, funcionava para deixar eu mais, para me deixar mais competitivo em todas as áreas que eu atuo. E eu cheguei a algumas conclusões que eu acho que são legais de dividir aqui com vocês, combinado com o assunto, que é o assunto que talvez eu tenha sido mais questionado, que as pessoas mais pediram informação, que é sobre controle de bankroll. Então, como eu falei, eu citei que quem quisesse saber mais podia deixar os comentários no vídeo anterior, as pessoas deixaram e vieram no meu Twitter, e vieram no Facebook pedindo esse tipo de material. Então eu vou tentar fazer uma junção desses dois aspectos e depois a gente vai continuando fazendo vídeo com vocês aqui mais técnicos, mas eu acho que esse daqui é um vídeo que é bacana para vocês. Como funciona a carreira? Eu já expliquei como funciona no vídeo anterior, a formação do jogador de pôquer, né? Mas como funciona a carreira em termos de bankroll? Quando você começa a jogar pôquer, você tem que ter a ciência de que caminho que você quer seguir. Primeiro, entre duas grandes áreas, né? As duas grandes áreas são o hobby ou o profissionalismo. Se você quiser ir pelo hobby, eu acho que não tem muito o que debater. Por que não tem muito o que debater? Salvo a exceção de que você tem que ser responsável, que você tem que fazer disso de verdade um hobby, não fazer algo que prejudique a sua vida familiar, nem a sua vida profissional, e nada disso. Então isso é o ponto importante que dá para citar no caminho do hobby. Mas hobby é hobby. Ou seja, você está feito para se divertir. Eu tenho um hobby de jogar bola, por exemplo. Eu vou jogar bola e ninguém fica muito me incomodando o que eu tenho que fazer, como que eu tenho que tocar a bola, se eu posso chutar, se eu sou fominha, se eu não sou fominha. São debates que são legais de você ter enquanto você está jogando bola, mas eles se esgotam ali. Ele não passa daquele momento, né? Você joga futebol de terça-feira ou de quinta-feira para você se divertir. Hobby tem o sinônimo de diversão, de fã. Então eu tenho vários hobbies, uns que eu sou mais engajados, outros que eu sou menos engajados, mas todos eles têm a mesma função, que é a diversão. Então, se o poker tem a função de diversão para você, eu acho que você tem que manter ele nesse formato. Não se preocupe em ter rentabilidade com isso, não se preocupe em ter performance extremamente profissional com isso. Agora, mesmo no hobby, a gente quer jogar melhor. A gente quer fazer melhor. Você joga futebol, você quer imitar lá o Neymar, o Ronaldo e tudo mais. Mas você sabe que você não consegue. Você sabe que é meio que uma falsa ideia mental ali que é criada na sua cabeça. E aí você acaba, se você fica esperando demais que você jogue que nem o Neymar, aí você vai ser um cara frustrado até no seu hobby. Você não vai ser um cara bem sucedido nem no seu hobby. Porque não vai acontecer, você não vai conseguir jogar que nem o Neymar. O Neymar tem outras funções no dia a dia que levam ele à fase final, que é jogar futebol, infinitamente melhor do que você joga. Então você não vai conseguir fazer. Então, se você quer ter um hobby poker, não fique se preocupando com gráfico, com lucratividade, com todas as tomadas de decisões serem as mais lucrativas possível, somadas a um volume que vai gerar o resultado no longo prazo. Você não precisa fazer isso. Eu acho desnecessário e eu acho frustrante fazer esse tipo de atitude. Assim como eu acho frustrante se você pegar desse hobby
e começar a jogar além do seu limite de gasto para hobby e tudo mais. Você tem um budget para hobby na sua vida, então mantenha isso como hobby. Dá para o poker hobby ser lucrativo? Dá. Dá para você. O poker é um tipo de atividade, é um tipo de jogo, é um tipo de esporte mental que ele gera essa oportunidade. Às vezes você está brincando, às vezes você está num hobby e de repente você está na mesa final da World Series. É legal pra cacete isso. Outros esportes não deixam essa condição acontecer. Eu gosto de jogar tênis, por exemplo, é um dos meus hobbies, eu sou fraco pra caramba jogando, mas dificilmente não, é impossível em algum momento da minha vida hobby tênis eu estar envolvido na final do US Open. Não vai acontecer de jeito nenhum, por performance, por técnica, por modelo de esporte, o modelo é formatado num jeito que não acontece essa oportunidade, então não vai rolar. Então, meu conselho para o hobby ele é simples, ele jogue dentro dos seus limites de budget de investimento para hobby e não se cobre demais performance. Queira cada vez jogar melhor, mas não a ponto de te tirar a satisfação do dia a dia, de te tirar a felicidade, nem nada disso, porque eu acho desnecessário. Porém, tem o outro lado, o lado profissional. O lado profissional, você depende basicamente de algumas variáveis. Primeira variável, estudo. Eu sei que eu já falei isso 1000 vezes, vocês ouvem falar 1000 vezes desse assunto, mas é importante que vocês saibam que sem você investir muito tempo diário em estudo, você não vai conseguir chegar a ser um jogador profissional de poker. Segunda coisa, que eu acho que é importante demais, você tem que ter entendimento do que é a carreira de jogador profissional de poker. Eu expliquei no outro vídeo, então assiste o outro vídeo, que você vai ter um primeiro passo bem importante para você entender como funciona o universo do poker mundial. Então você precisa saber isso daí, para você saber onde você está pisando. Você precisa saber onde você quer chegar, o que você vai fazer, como vai ser a sua rotina, como vai ser as suas mudanças depois de formato de carreira, onde ela vai acabar e aonde ela vai virar um hobby para você. Você tem que saber exatamente onde você está pisando, senão não vai ser uma coisa saudável você ter essa profissão. Terceira coisa é você precisa ter volume. Ou seja, o poker é um jogo onde você toma decisões pequenas, curtas, que somadas vão dar um conjunto grande de decisões que vão te gerar o resultado definitivo, garantido no médio e longo prazo. Isso é fato, não tem discussão quanto a isso. Sem volume e tomada de decisão positiva, não existe a carreira de jogador profissional de poker. Em sendo assim, que eu já falei isso para vocês também, vamos às coisas novas, né? Como funciona tomada de decisão positiva com volume? Independente que isso seja muito mais voltado para o poker online, como eu já disse no outro vídeo. Essas duas coisas funcionam da seguinte forma: você precisa ter um fator mental importante demais para que isso aconteça. Você precisa estar com a cabeça apta a tomar as melhores decisões. Como que você fica com a cabeça apta a tomar as melhores decisões? Você tem que ter algumas características, alguns patrimônios junto com você. Primeiro, você precisa estar jogando em um ambiente, não um ambiente físico, em um ambiente de jogo mesmo, aonde você seja melhor, onde a sua capacidade de tomar decisão seja melhor que a capacidade dos seus oponentes. Então esse é o primeiro ponto. Se você jogar o Super High Roller de $100 mil, as pessoas que estão sentadas ali, na sua maioria, elas tomam decisões melhores que a sua, melhores que a minha, inclusive. Então, se você se expor a volume dentro de um ambiente onde as pessoas tomem decisões melhores tecnicamente do que as suas, você não tem como ser lucrativo no médio e longo prazo. Você tem como dar uma sorte? Pegar um ITM, cravar um torneio, pegar um quarto lugar? Sim, você tem como dar uma sorte, mas isso não vai se sustentar. A sorte é um golpe mental nesse caso. E por que ela é um golpe mental? Porque você não vai dar essa sorte e vai parar de jogar. Você vai dar essa sorte e vai continuar jogando dentro daquele limite que você acha que é o mais satisfatório, que é o que mais te excita, que é o que vai te dar tesão. E aí o longo prazo ele vai chegar de qualquer maneira. Você vai perder. Em perdendo, você vai broxar daquela profissão, você vai perder o tesão de estar envolvido com aquilo e vai acabar a sua carreira. Isso se não acontecer coisa pior. Se você não se prejudicar financeiramente, não acabar com a sua vida e tudo mais. Então, você não pode tomar esse tipo de decisão. Você precisa estar dentro de um field, dentro de um ambiente de jogo, onde você seja um melhor tomador de decisões do que os seus adversários. Como funciona isso num primeiro momento, tecnicamente? Você precisa jogar os limites mais baixos que existem. Se você é um cara que estuda de 0 a 100, você tem conhecimento técnico 10, então você tem que estar onde pessoas têm conhecimento técnico 7, 5.
Aonde está isso no mundo do poker? Está nos free rolls, está nos torneios de 2 centavos, de 5 centavos, de 25 centavos, de 50 centavos. E aí acontece o primeiro grande erro das pessoas que querem entrar no mundo do poker ou que falam que são jogadores profissionais e tudo mais. Ela não faz a conta por esse prisma que eu estou fazendo, ela faz a conta pelo dinheiro que ela tem, pelo quanto ela precisa investir para jogar os limites maiores. Essa conta é fatal, você vai morrer no jogo, não tem escape. Se você falar assim, cara, mas eu não preciso jogar 25 centavos, Akari, eu posso jogar, eu tenho condição de colocar $5.000 para jogar. E aí, se eu colocar $5.000, eu posso jogar os torneios de $25? Numa métrica só de buy-in, só de controle de buy-in, se você tiver entre 70 e 100 vezes o average buy-in que você está jogando, você pode. Você não está fazendo nada de errado. Mas mentalmente e estrategicamente, você está acabando com a sua carreira. Não vai acontecer sua carreira. E se você é o Bill Gates, você tem que jogar. E se você é o Bill Gates e tem a capacidade 10, você tem que jogar contra a capacidade 7. Não tem saída. Então esse é o primeiro ponto. E outra, hein? Isso não é hipocrisia da minha parte, não, porque eu não jogo os torneios onde eu sei que declaradamente as pessoas tomam decisões melhores que a minha. Eu corro o circuito há 7 anos, 8 anos, eu nunca joguei um evento de $50.000, eu nunca joguei um evento de $100.000, e eu joguei 9 eventos até hoje de $25.000, aonde foi aquele average buy-in de jogar live sem volume, que eu já expliquei para vocês no último vídeo, e dar aquela colocada de cabeça para fora num limite um pouco maior para ver como que a coisa anda. E aí depois você volta e continua no seu average buy-in normal, fazendo a coisa que você tem que fazer. Esse mecanismo, ele é fundamental para você. Se você der essa cabeça para fora, for muito para fora, e você for lá para cima, ou seja, você é um cara 7, 10, joga contra cara 7, e de repente você resolve jogar contra cara 65, esquece. Nem põe a cabeça para fora ali, porque você vai tomar tanta porrada que não vai nem te resolver, não vai te resolver em momento nenhum. Então, é importante demais que você tenha primeiro essa noção. A noção de você ter que jogar dentro da capacidade técnica e não da capacidade financeira. Ok? Segundo ponto é o seguinte. A matemática do jogo. Average buy-ins de 25 centavos demandam que você jogue, que você tenha de bankroll entre 70 e 100 vezes. 100 vezes é o ultra conservador, 50, 60 vezes é o ultra agressivo, 75, 70 vezes é o legal. Se você tiver 70 vezes o valor médio que você joga de buy-in, você está protegido se você estiver jogando dentro da sua capacidade técnica. Ou seja, se você estiver jogando os limites que você bate. E como que você vê os limites que você bate? É fácil isso, não precisa se complicar muito. Joga muito online, faz muito volume dentro daquele average buy-in, pega uma reta, faz uma reta de torneios no PokerStars ou em outros sites que você quiser, faz uma reta de torneios que compõe, soma todos eles depois, todos os valores de torneio, divide pelo número de torneios que você colocou na reta e vê se a média de buy-in está dando uma média de 25 centavos, de 50 centavos, que é a reta que você bate. Se você falar assim, não, Akari, mas eu já fiz a minha experiência gráfica e eu bato limites de $20, então você faz a mesma coisa. Faz uma reta grande, soma todos os buy-ins, divide pelo número de torneios e vê se o average buy-in está dando $20. E aí, se tiver isso daí, num primeiro momento, enquanto a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo não sabem se batem ou se não batem, então começa lá dos 20 centavos, 25 centavos, 50 centavos, $1 no máximo. Vai lá para baixo, joga o máximo de torneios de uma reta que tiver dando average buy-in disso daí, e aí depois que você jogar entre 1.000 e 1.500 torneios, para ser até agressivo nessa história, entre 1.000 e 1.500 torneios, você vai no SharkScope, você vai no seu controle gráfico, no seu Holding Manager, no seu Poker Tracker, se você não tiver, tem os sites como o SharkScope que mostram isso para você, e vê se você está positivo na reta. Se você estiver positivo na reta, você fez 1.500 torneios e você acabou up, significa que aquela grade de torneios que você montou, na próxima vez, você pode começar a tirar alguns torneios do piso dela, do fundo dela, que são os mais baratos, e começar a jogar uns torneios um pouco mais para cima. Começar a jogar torneios um pouquinho mais caros. Então jogar os de 3,30, jogar os de 4, jogar os de 4,50. E aí você faz de novo a mesma coisa. Repõe 1.500 torneios, 1.000 torneios, 2.000 torneios, faz análise gráfica e vê se você continuou up. Se você continuou up, você vai fazendo isso que aí a sua carreira vai fluir. Então esse é o segundo ponto importante, a análise matemática do negócio. Isso você tem que fazer. Se você não fizer, você não vai ser jogador de poker profissional. Fato. Ok? E aí você vai para o terceiro ponto. O terceiro ponto é o mental. E esse talvez seja o mais importante, seja o que mais eu tô envolvido hoje em estudo e o que eu mais... Porque esse ponto ele não cabe a mim, André Akari, só
pelo lado do bankroll, ou só pelo lado da carreira de jogador profissional. Como eu me envolvi em algumas empresas, eu tenho alguns projetos que fazem muita diferença para mim, eu tenho uma performance mental melhor, ele me ajuda demais a fazer com que eu tenha um ganho maior, uma produtividade maior, uma lucratividade maior. Então eu acabei me envolvendo bastante nisso. O lado mental é o seguinte, a mente funciona através de informação. Quanto mais informação você tiver, menos atenção você tem. O que significa isso? Quanto mais você joga coisas dentro da sua cabeça, mais você perde foco. Você não tem foco. E quanto mais foco você tem, mais performance você tem naquilo que você está fazendo. Então, fato. Se eu jogar poker online, ou se eu jogar poker ao vivo, e estiver pensando só naquilo, única e exclusivamente naquilo, o meu rendimento técnico, que é embasado em todas as condições técnicas que eu fui buscar um monte de capacidade técnica, estudo, como vocês estão fazendo também, estudo de mãos, estudo de ranges, estudo de equidades, estudos de bababá, estudos não sei o que, estratégia de torneio, evolução e tudo mais, tudo aquilo está dentro da minha cabeça. Para que eu sente na mesa e pegue tudo aquilo dentro do meu armário ali, das minhas gavetas, e use 100%, eu preciso ter foco, eu preciso estar voltado única e exclusivamente para aquilo. Eu não posso estar pensando em outra coisa. Ou seja, quanto mais informação eu trago para dentro da minha mente, menos foco eu tenho, e quanto menos foco eu tenho, menos performance eu tenho. E foco e performance significa resgatar dentro do meu subconsciente a maior quantidade de informações técnicas para agir naquele momento que eu tenho que agir. Então, algumas informações alteram mais a capacidade de foco, outras informações alteram menos a capacidade de foco. Das informações que alteram mais a capacidade de foco, a maior delas são as emoções. A emoção. A emoção é a que mais tira foco do ser humano, é a que mais desata a mente do que ela precisa monitorar 100% para exigir uma performance absoluta, uma performance ótima. As emoções, elas afetam a mente. Quando você está jogando, se você tem algum problema, por exemplo, algum problema fora do jogo, sei lá, alguém morreu, você está com uma dívida, ou seja lá o que for. Aquele problema você não consegue tirar ele da sua mente, ele é difícil demais. A mente ela não é feita para reagir com emoção de um jeito onde você consiga compartilhar. Você fala assim, não, agora eu não quero pensar nesse problema aqui. Minha mulher está brigando comigo, eu me separei da minha esposa, ou eu tenho um problema na minha filha está doente, ou seja lá o que for, eu vou deixar isso daqui de lado e agora eu vou focar nisso daqui. A mente não funciona muito bem assim, ela não tem essa capacidade tão forte de fazer isso. Não é à toa que eu fui estudar hipnose esportiva e tudo mais, porque ela ajuda a gente a fazer esse tipo de missão. Sentar, antes de sentar na mesa, pegar e decidir o que você vai pensar e o que você não vai pensar. E aí, isso não inibe o trabalho de você diminuir as capacidades emocionais, a quantidade de emoções que vão te afetar naquele momento, através de ter uma vida boa, através de gerar o menos problema possível, através de se afastar de problema e tudo mais. Mas fato é, quando você está com muito problema, quando você está com muita emoção à flor da pele, você não toma decisões sábias, você não toma decisões ótimas. Não é à toa que você pega os alemães, por exemplo, são os caras que dominam o poker mundial. Eles são caras frios, são caras, né, firmes no que eles fazem, eles não têm... Você vê que toda vez que você olha para um alemão sentado na mesa, parece que ele está só ali. A mente dele não está em outro lugar, ele não está com o olho passeando, ele não está com nada disso, ele está ali focado e fazendo só aquilo da vida dele. Ou seja, a capacidade técnica que ele tem comparada à capacidade técnica que eu tenho, ou que você tem, a gente não sabe de 0 a 100 em que lugar está, mas a gente sabe que a dele está sendo usada 100% do que ele tem. A minha às vezes está 80%, a sua às vezes está 90%, a outros estão às vezes 50%. Então, se ele tem capacidade técnica maior e está usando 100%, vira covardia. Se eu tenho maior, ele tem menor que a minha, mas ele está usando 100%, eu estou usando 40%, já meio que vira covardia também. Então o objetivo é tentar usar 100% da capacidade técnica, que é gerada de estudo. Então estudar antes é fundamental, por isso eu coloquei ele como número 1. Aí depois disso, usar a capacidade técnica a 100% com foco. Aonde conecta tudo isso? Se você, ao decidir o que jogar, ao decidir que tipo de torneio você vai jogar, que average buy-in você vai jogar, qual é o valor que você vai investir para jogar, está fazendo dessa decisão
uma tomada que influencia a emoção, e essa emoção normalmente é negativa, por quê? Porque se você está jogando fora do seu bankroll, você está sob pressão, você está com medo de perder, o coração fica pulando mais alto, gera até adrenalina que inclusive vicia as pessoas são viciadas nesse tipo de adrenalina em todos os esportes, em todos os sentidos, em todas as ações. Mas se você tomou essa decisão, ela é uma decisão das piores que tem, das que mais afetam a capacidade de foco. Mais afetando a capacidade de foco, mais você vai perder performance dentro da sua capacidade técnica, que já não é das mais evoluídas, porque você está jogando os limites mais baixos no poker, você está condenado ao fracasso. Ou seja, a combinação dessa fórmula toda, não importa que você, não, eu sou preparado, não, outro, não, eu tenho controle emocional, não importa, a mente funciona como ela funciona. A sua não é diferente da minha, que não é diferente da do seu vizinho, da do seu amigo, da sua mãe, do seu pai. As mentes elas têm um formato meio padrão de funcionar. Uns lidam um pouco melhor, outros lidam um pouco pior, mas no geral é assim. Então não dá para você fugir de uma estatística que todo mundo sofre esse mesmo tipo de problema. Jogou fora do average buy-in, sua capacidade técnica não é 100%, porque você não está focado 100%, porque as emoções tiram o seu foco. Em as emoções tirando o seu foco, se a sua capacidade técnica não está 100% e ela já não é das maiores do field, acabou. Você não tem chance de bater aquele limite. Não é à toa que você vê muitos caras jogarem live, ou seja, essa combinação toda que eu falei, indo para o live ainda, onde o volume é baixo, aí é uma vida catastrófica. Se você ainda está jogando fora do seu average buy-in, potencializa ainda essa catástrofe para 1 milhão. Que na verdade, se você está jogando fora do seu average buy-in e está fazendo essa merda toda, é melhor que você nem volume, né? Porque se você volumar, você está piorando ainda a situação. Mas você vai ver muitos jogadores que jogam só ao vivo, que eles estão jogando fora do average buy-in deles, eles estão preocupados com isso, porque finge que não está preocupado, mas está ultra preocupado, porque o ferro vai aumentando, o prejuízo vai aumentando, e você vai ficando num cenário onde você precisa continuar provando para os outros que você joga caro e que você bate caro, mas na verdade você não bate, só você sabe com você mesmo. E aí isso daí está exterminando a sua capacidade de foco. Se está exterminando sua capacidade de foco, a sua condição técnica naquela atitude já fica ultra comprometida, e você já não é dos mais técnicos, você já entra num cenário de overbuy-in, aonde você é o pior da turma, ou perto dos piores da turma. Aí você, tendo 30, aonde os caras têm 80, você já usa 10 dos 30, porque você está comprometido emocionalmente. Aí, cara, não tem quem sobreviva. A única coisa que faz você ter uma vida mais longa nisso são outras receitas que você faz para alimentar esse processo todo. Então o que acontece? Você é um milionário excêntrico. Então você pega aquele dinheiro, alimenta esse processo todo e só vai perder mais demoradamente. A única coisa que vai acontecer. Ou você tem uma escola, ou você faz alguma atividade dentro do poker que gere dinheiro que não seja do jogo, porque às vezes esse processo todo aqui ele dá uma imagem que você consiga ganhar dinheiro em alguma outra coisa. Então você pega esse dinheiro, joga para cá, alimenta esse processo um pouco mais de tempo, e alimentando o processo um pouco mais de tempo, te dá um ar, né? Você respira um pouquinho, mas no final o Joãozinho casa com Mariazinha. E aí você vai perder do mesmo jeito, você vai ser um cara perdedor no poker e não tem saída. Então como fazer uma carreira da melhor forma possível, que eu acho que é poker e qualquer outro esporte, na minha opinião. Primeiro, criar condição técnica. Você precisa criar capacidade técnica. Não adianta a gente fazer toda essa análise para que chegue lá na sua gaveta mental e você não tenha resultados, você não tenha soluções para as coisas técnicas que você tem que agir. Não vai adiantar nada, tá ligado? Então não tem processo que resolva a não capacidade técnica. Então esse é o primeiro ponto. Estudar. Estudar muito. Pegar informação. Aí depois, no próximo vídeo, se vocês quiserem, deixem seus comentários aqui. No próximo vídeo eu vou falar da importância ou não de se jogar para times de poker, porque eu acho que tem muito a ver com esse assunto. Então, se vocês quiserem, deixe o seu comentário aqui que eu faço vídeo sobre times de poker, se vocês quiserem depois. Mas se você criar condição técnica,
alimentou o cérebro de condição técnica, ou seja, vai jogando informação lá para dentro. Assiste vídeo, às vezes você está assistindo o vídeo, você não está nem prestando atenção, está entrando coisa na sua cabeça, seu subconsciente está captando aquilo ali e está te jogando informação técnica. Range, ação, textura, evolução, equidades, estude software, estude tudo que você puder estudar. Isso daí vai fazer bem demais para você. A hora que você fizer isso, fazer um controle matemático de bankroll que mostre que você está jogando dentro do average buy-in em que você bate. Se você está começando agora, você tem que jogar o pior average buy-in possível. Centavos, os micro limits. Fez isso, capacidade mental. Fugir de problema, tirar a emoção, o máximo que você puder tirar de emoção, e colocar sua mente para quando você estiver entrando em campo, agir 100% diante da sua capacidade técnica. Aí você tem alguns exercícios que você pode fazer de hipnose, de meditação, para que você pré-entrar em campo, antes de começar uma session online, antes de começar um torneio, você pegar, fechar o seu olho e começar a preparar sua mente para ela descansar o suficiente para tirar tudo que tiver de ruído emocional. É fácil de fazer isso? Não. O melhor caminho, sabe qual que é? Você não ter ruído emocional. Você evitar problema, evitar confusão, evitar pepino com os outros, evitar, sabe, qualquer tipo de ruído que possa fazer com que aquele seu processo de meditação seja mais difícil de ser alcançado, porque não adianta, aquele problema é tão grande que ele não sai da sua cabeça. Você quer fechar o olho, quer ficar lá que nem o Buda, não adianta nada, não resolve, cara, porque você está com um puta pepino na mão, que quando você abrir o olho, o pepino vem inteiro na sua mente de novo, e aí quando você for sentar, você não vai conseguir executar o que você tem que executar. Então, se você conseguir levar uma vida da mais light possível, da mais calma possível, é aonde vai fazer diferença na sua carreira técnica, na sua performance técnica. Isso é fato, cara. Eu estudei cada vez mais, inclusive estou estudando uns vídeos de um cara chamado Paul Goleman, que é muito bom, tem no YouTube uns vídeos muito legais dele que fala exatamente isso. Quanto mais ruído, principalmente o emocional, hein? Porque qualquer ruído te tira a capacidade técnica de gerar foco e aí condena a técnica poker. Mas o ruído de um som, às vezes, um barulho te prejudica. Às vezes alguém mastigando do seu lado te prejudica. Às vezes alguém fedendo do seu lado te prejudica. Mas nada te prejudica tanto quanto os ruídos emocionais. Aqueles que estão te machucando. Uma briga com a mulher, uma briga com o marido. Sabe, aquelas coisas, uma dívida que você não consegue resolver. Uma mentira que você contou e vai te prejudicar depois. Sabe aquelas coisas que a gente convive no dia a dia, que são problemas que acontecem na vida dos seres humanos e que você fica, putz, você vai dormir, você põe a cabeça no travesseiro, a primeira coisa que você pensa é aquilo. Se você não resolver aquilo, que é a primeira coisa que você pensa quando você põe a cabeça no travesseiro, você está fudido. Você não vai conseguir, através de hipnose, através de meditação, através de nada, porque são problemas muito grandes emocionais. Esses, eles não deixam a mente funcionar de um jeito legal. Então, o primeiro ponto é, tira isso. Importante é, não faça do número 2, que é o matemático, o 3 de te prejudicar. Jogou fora do average buy-in, ele vai ser o motivo que vai te tirar o sono. Em te tirando o sono ele mesmo, você fica num ciclo vicioso de construir problema e jogar. E quando você joga, aumenta o problema e você joga mais. E aí não tem escape. Você vai ser um cara mal sucedido no poker, assim como você vai ser um cara mal sucedido em todas as outras carreiras que você resolver seguir. Beleza? Eu tenho 2 vídeos em mente que eu gostaria de fazer depois. Vocês me falem qual seria o mais legal para eu fazer primeiro e depois eu posso até fazer outro se vocês quiserem. Mas eu quero fazer um falando sobre times de poker, sobre por que jogar em time ou por que não jogar em time. E eu quero fazer um outro sobre a carreira financeira dos atletas. Eu quero falar sobre onde eu tenho experiência, que é poker, como funciona de dinheiro essa história toda. E eu quero falar da minha experiência com outros atletas de outros esportes. Como funciona de dinheiro a vida desses caras, ao que risco eles estão submetidos e como eu, André Acari, acho que esses caras deveriam, resolver essas equações financeiras para ter uma vida mais saudável, mais feliz e tudo mais. Ok? Eu não sou consultor financeiro, mas a minha vida no poker me trouxe algumas informações, algumas capacidades que eu acho que são legais de dividir com vocês aqui no canal e fazer com que, às vezes, os meus estudos ajudem na sua evolução. E se vocês deixarem comentários onde vocês tenham capacidade técnicas dentro desses assuntos, façam com que eu evolua também, eu sou super grato por isso, tá bom? Galera, obrigado. Se você curtiu o vídeo, então, clica no gostei aqui e a gente vai cada vez mais produzir mais material aqui na Acari TV para vocês sobre poker, que é esse esporte que a gente tanto ama. Fechado? Valeu, pessoal. Grande abraço. Tchau, tchau.